amados de Deus, vamos para mais um comentário das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical pela revista da CPAD. Agora vamos ao quarto semestre, essa revista aqui. A revista traz como título de estudo o apóstolo Paulo. São lições da vida e ministério do apóstolo Paulo, dos gentios para a igreja de Cristo. A lição primeira, que é a lição que nós vamos estudar hoje, é sobre o mundo do apóstolo Paulo. Lição número 1, em 3 de outubro de 2021. Que é o primeiro domingo do mês de outubro de 2021. Vamos lá ao texto áureo. Diz, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. Atos 9:15. E a verdade prática é: segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. Vamos então à leitura bíblica em classe. Atos 26, de 1 a 7. Depois Agripa disse a Paulo: permite-se que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender todas as coisas que eu sou acusado pelos judeus. Mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem, sabendo de mim desde o princípio, se quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui sendo julgado, o qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por essa esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Vamos à introdução, né? O assunto deste trimestre é a vida do apóstolo Paulo. Para compreendê-lo melhor, veremos como era o mundo em que o apóstolo atuava. Por isso, o texto áureo dessa lição apresenta como Paulo foi vocacionado para levar o nome de Jesus diante dos gentios. Lá em Atos 9:15, né? O mundo de Paulo no Império Romano. Primeiro, entendendo a origem de Paulo. Há poucas informações concretas a respeito da vida cronológica de Paulo, como sua data de nascimento, formação cultural e religiosa. Geograficamente, Paulo, né, um nome romano, era natural de uma cidade chamada Tarso, na Sicília, que é Ásia, né? Hoje a atual Turquia. E sobre o seu nascimento não temos uma data precisa, né? Mas talvez tenha ocorrido no ano 5 a 6 a.C. Essa história do antes de Cristo é porque a data que Jesus nasceu provavelmente foram 4 anos antes do ano colocado no nosso calendário gregoriano como ano zero, né? Foi 4 ou mais, ou até 6 anos, né? Fazendo as contas do tempo do rei Herodes, pela história e coisa e tal.
é, ele realmente nasceu mais ou menos nessa época, né? De 5 anos antes de Cristo, né? Dessa forma, quando nosso Senhor foi crucificado, Paulo poderia ter entre 30 a 35 anos. Interessante, porque Jesus, segundo os estudiosos, morreu com 33 anos. Então, como é que Paulo, com 30, entre 30 e 35, não conheceu pessoalmente Jesus? Se Jesus era, vamos dizer, a fala do momento, né? Era realmente a pessoa importante daquela ocasião por aquelas terras ali. Segundo, a geografia do mundo de Paulo. Geograficamente, o mundo gentílico estava sob o Império Romano, né? Nós vimos desde os tempos de Daniel, quando ele interpretou o sonho, né, do rei Nabucodonosor, daquela estátua de ouro, que a cabeça seria o Império Babilônico, que foi, vamos dizer, fantástico para a época, que foi, desde esse tempo até o tempo de Jesus, não se levantou nenhum rei, um reino mais brilhante, mais opulento do que esse aí. Então, depois disso aí, lembre-se que já tinha passado, isso aí já tinha passado o reino de Salomão e todo o apogeu do reino de Israel. Já tinha, Judá estava sendo cativo, né, pelos babilônicos. Então, esse rei, né, estava de noite, sonhou, e depois ficou muito perturbado com esse sonho e terminou que Daniel, que era um judeu, um hebreu preso lá por eles, né? Ele se tornou uma pessoa muito importante ali na Babilônia. Chegou a ser um governador, né? De várias províncias. E ele interpretou aquele sonho da estátua de ouro. Então, o primeiro reinado seria o reino de Babilônia, que era a cabeça de ouro. O segundo reinado seria o tronco, né? Que era os ombros, o tronco, que era o reino Medo-Persa, né? Que foi realmente o Império Medo-Persa tomou a Babilônia e reinou. Mas não foi tão rico e brilhante como a Babilônia. Depois veio o Império de Bronze, né? Que era vamos dizer, dorso inferior, né? E foi o reino dos gregos, do Império Macedônico, que começou com o pai de Alexandre o Grande, né? E eles foram muito importantes, deixaram a cultura mundial, né? A língua, né, mundial passou a ser o grego, a cultura mundial passou a ser a deles por causa dos filósofos todos gregos, né? Sócrates, Platão, aquele povo todinho que fez a cultura daquela época, o pensamento, né? Eles foram pensadores e exteriorizaram os seus pensamentos e criaram uma cultura helênica, né? E realmente que foi muito brilhante, mas não como Babilônia, não como a Pérsia, foi em termos de situação, vamos dizer, brilhante financeiramente falando, opulência. Ele já foi aquém do reino de Babilônia e do Império Medo-Persa. Mas deixou esse legado todinho para a cultura no mundo, né? Até os seus deuses, né, foram venerados em todo o mundo, só não diante do povo hebreu, né, do povo de Israel, que sobrou, né, que restou, e nem dos cristãos a partir de Jesus Cristo, né? Então, depois disso vem o império, a parte da estátua, que era barro, né, e ferro. Tinha a fragilidade do barro e a fortaleza do ferro. Foi o Império Romano.
E nesse Império Romano, Jesus nasceu. Nesse Império Romano, Paulo nasceu. E o Império Romano, Roma, não saiu só lá da Itália, da própria Roma, que existe até hoje, né? Mas eles foram ganhando todo vamos dizer, o norte e o sul de todas as terras conhecidas, né? E foram ganhando todo o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. Tudo era Império Romano, eles foram ganhando aquelas cidades todas. E onde eles ganhavam, eles deixavam até a cultura local, os deuses locais, mas tinha sempre uma pessoa deles tomando conta, né? O caso de Pôncio Pilatos, que estava como governador lá na época. Então, foi nessa época que o apóstolo Paulo viveu, e nessa época, com essa geografia, geopolítica do mundo dele, onde os romanos dominavam, mas fizeram muita obra de infraestrutura, né? De meios de viagem, para viagens, né? O domínio do Império Romano, ele trouxe muita, vamos dizer, excelente possibilidade de viagens missionárias. Então, é como se Deus tivesse preparado esse governo romano para fazer o esteio, onde Paulo ia pregar em todos esses lugares do mundo conhecido da época. Porque ele pregou não só na Ásia, onde ele nasceu, onde ele morava, onde Jesus nasceu, mas ele pregou em toda a Europa. Né? Ele viajou bastante, muitos quilômetros, né? Segundo informes da história, a malha viária abrangia em torno de 300 mil quilômetros. E eles viajavam como? Viajavam a pé, viajavam de navio, né? Eles sempre estavam aproveitando as condições que tinham dado o Império Romano, né? Sobre estradas, sobre vias marítimas, e isso foi muito importante para a expansão da fé cristã. Ele pregou para todo o mundo gentil daquela época, né? Então, pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo recebeu as oportunidades incríveis para a disseminação do Evangelho no Império Romano. Ele usou todos os meios possíveis de transporte da época, inclusive navios pelas vias marítimas, nos quais ele sofreu naufrágios, enfermidades. Assim também a geografia do mundo paulino, em papel essencial para a plantação das primeiras igrejas. Por isso devemos pensar nas oportunidades que Deus nos dá hoje, né? Nós temos mais oportunidade do que ele de pregar, porque hoje nós podemos, pela internet, pregar para o mundo inteiro conhecido de hoje. Naquela época, as Américas não eram conhecidas. Só a Ásia, parte da Ásia e a Europa, né? Mas o resto dos continentes, não. Então, hoje nós temos todos os continentes, todos, que são abrangidos pela internet. Então, a gente pode ir, pregar, enviar, fazer realmente a obra do Senhor com muito mais, vamos dizer, oportunidades do que ele. Terceiro, Paulo foi chamado para os gentios. Né? O Atos 9 mostra que na sua infinita sabedoria e presciência, Deus separou Paulo e o chamou, né? A partir de uma experiência espiritual impressionante, né? Ele caiu, ninguém sabe se de um cavalo, de uma leiteira, como foi essa queda, só sei que quando ele se levantou ele estava cego. E depois ele passou 3 dias cego, né? E Deus enviou uma pessoa para orar por ele, Ananias, né? E da cegueira, quando ele abriu os olhos e pôde ver, é um novo homem, né? Uma nova criatura.
Ele soube que seu apostolado não se daria em Jerusalém, porque já tinha Pedro e os outros apóstolos, e esses apóstolos e Pedro eram pregadores para o povo de Israel, o povo judeu, né? E por isso, em Atos, né, 26, menciona o testemunho pessoal do apóstolo Paulo perante o rei Agripa. Ele disse: mas levanta-te, disse que Deus tinha dito para ele, né? Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isso, para por ministro e testemunha dos gentios, a quem agora te enviou. Então, foi Deus que o fez apóstolo, foi Deus que o fez apóstolo para os gentios principalmente. Mas como a gente leu lá no texto, né, o texto áureo, ele diz que não foi só para os gentios, mas também para, vamos ver lá? Então, lá no texto áureo diz: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim. Ele estava falando com Ananias, né? Que não queria ir porque sabia que ele era perseguidor do Evangelho, o apóstolo Paulo, né? Antes era Saulo. E aí ele disse: olha, não, ele não é mais, né? Então, esse foi um vaso escolhido por mim para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então, o apóstolo Paulo foi chamado para isso, mas principalmente para levar o evangelho aos gentios, né? Enquanto o apóstolo de Cristo, os apóstolos de Cristo se restringiam a anunciar o evangelho aos judeus, nosso Senhor convocava Paulo de maneira dramática para ser apóstolo aos gentios. Os gentios eram todos que não eram judeus. Nós, por exemplo. Nosso Senhor continua a chamar as pessoas para um ministério. Precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo a nos chamar, certo? A língua mundial daqueles dias, né? Nós estamos vendo o mundo cultural de Paulo agora. A língua mundial daqueles dias era o grego. Assim como hoje é o inglês, no mundo todinho é o que prevalece nas nações para se comunicarem, a língua mundial naquela época era o grego. Não era o romano, era o grego. Você vê como a cultura grega influenciou o mundo inteiro, né? Através de seus filósofos, através da sua língua, né? Da sua cultura. E, inclusive, até os romanos copiaram até os deuses dos gregos. Eles deram outros nomes, mas eram os mesmos. Até as mesmas imagens. Então, para o povo judeu, o hebraico e o aramaico eram línguas nativas. Entretanto, apesar da Palestina e de todos os demais países do Médio Oriente estarem sob a autoridade do Império Romano, prevaleceu a língua do grego koiné, a língua em que o Evangelho, a língua em que o Novo Testamento todinho foi escrito. Grego koiné, tá certo? O koiné era uma língua popular muito difundida na época. O Novo Testamento ele foi escrito no grego koiné, né? E o apóstolo Paulo falava e escrevia fluentemente tanto o grego como o hebraico e o aramaico. Eu vi essa semana, muito interessante, um comentário, e o pastor estava dizendo assim, parece assim, uma alegoria que ele fez, né? De que Deus estava reunido lá, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e disse: precisamos de enviar alguém para pregar aos gentios, né? Está na hora. Né? E é necessário 3 coisas. Primeiro, né, que ele seja conhecedor bastante das Escrituras, né? Segundo, que ele fale vários idiomas. E o terceiro, que ele tivesse a nacionalidade romana, porque isso ia abrir as portas do mundo inteiro para ele.
o mundo da época, né? É como se fosse hoje um americano. Um americano, ele quase não precisa de visto em canto nenhum do mundo, né? Mas, então, é o que aconteceu no Império Romano. E, então, eles disseram, mas tem um problema, né? Um da Trindade, né? O Espírito Santo. Olha, eu sei que tem um homem assim, né? Isso ele. Mas tem um problema. Ele não quer que ninguém pregue para ele. Ele não quer que ninguém pregue para ele. Ele não escuta ninguém. Né? Aí, então, Jesus disse, deixa que eu vou falar com ele pessoalmente. E realmente foi assim, né? O apóstolo Paulo, embora não tenha sido contemporâneo de Jesus enquanto ele estava antes da ressurreição, ele já ressurreto, já apareceu o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo testifica, né? Então, Paulo, ele teve uma formação básica em Tarso, né? E posteriormente foi levado pelo seu pai, que era fariseuzão, que nem ele, ensinou ele a ser fariseu, né? E os fariseus, é bom que se diga, né? Porque às vezes a gente tem um medo engano de achar, fariseu é ruim, fariseu não cumpre nada. Não era assim. O fariseu era um guardião da Escritura, da palavra de Deus. Agora, como hoje tem os crentes que obedecem, os crentes que não obedecem, então tinham fariseus que obedeciam realmente, que eram homens de Deus, e tinham outros, né, que realmente só tinham fachada. Era esses que Jesus, quando se referia a eles, chamava de fariseus hipócritas. Mas nem todo fariseu era hipócrita, né? Por exemplo, Gamaliel era um homem de Deus, o apóstolo Paulo era um homem de Deus, mesmo quando era Saulo, né? Ele era guardião da lei e achava que aquela seita dos cristãos era uma seita que precisava ser exterminada, e ele trabalhou por isso, mas quando ele recebeu diretamente do Senhor de que ele estava do lado errado, então ele disse que reputou tudo que ele tinha para trás, todo o conhecimento, toda a sabedoria de fariseu, toda a obra de fariseu, ele reputou tudo como perda para ter o Senhor. Olha que coisa linda, né? O apóstolo Paulo, foi tremendo ele. Então, ele era judeu, pertencia ao grupo dos fariseus em Jerusalém, para aprender e conhecer em profundidade a Torá aos pés do rabino Gamaliel. Então, ele foi, vamos dizer, trabalhado, ele foi aculturado, né? Ele recebeu os ensinamentos do mestre, que na época era o mestre, né? Era o cara. Então, era o Gamaliel. Todo mundo respeitava. Então, ele aprendeu com ele, né? Aqui é possível refletir acerca do uso das principais línguas do mundo, né? Inglês, francês, espanhol, mandarim, para a obra de evangelização. Mandarim, olha, quem diria que a língua dos chineses se tornar uma das principais? Pois é, e realmente nós precisamos dessas línguas para falar o pouco, né? De cada lugar. Segundo, o mundo cultural do apóstolo Paulo. O Império Romano respeitava a diversidade religiosa, como eu disse, né? Eles ganhavam aquele lugar, mas ele respeitava a diversidade cultural, religiosa daquele lugar, os deuses das pessoas do lugar, contanto que não desfizesse dos deuses deles, né? É isso. Então, por isso que houve tanto sincretismo religioso, até com o cristianismo houve depois sincretismo religioso, né? A gente sabe que as estátuas, o culto às estátuas foi por causa deles, né? Então, a realidade atual das diversidades culturais e religiosas, elas podem abrir caminhos para que de maneira inteligente evangelizemos o mundo.
Eu conheci um pastor pessoalmente, ele escreveu livros, era um estrangeiro, né, um americano. E ele escreveu um livro onde ele dizia que cada religião tinha um gancho que o Senhor deixou para pregar seu evangelho, né? E realmente parece que é assim mesmo. Porque, olha, lembra do apóstolo Paulo, no Areópago? Ele disse, olha, estou vendo que vocês são religiosos, né? Tem muitos deuses e coisa e tal, tem tanto status. Mas eu vi ali um Deus desconhecido. Então eu vim pregar sobre esse Deus desconhecido. Aí, ó, evangelho deles. A influência da filosofia grega, né? Nesse mundo religioso havia a influência da filosofia grega, especialmente o Império Romano. Ele era politeísta e Paulo referiu-se a isso lá onde eu falei, né? E naquele tempo, né, Paulo teve que fortalecer a doutrina cristã sobre Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a graça e a salvação, no meio dessa idolatria toda, né? E desse sincretismo religioso. O apóstolo Paulo, indiscutivelmente, se tornou o grande defensor do Evangelho de Cristo. Como proclamadores do Evangelho, devemos pensar em estratégias a fim de que os nossos jovens e adolescentes possam expressar a razão da fé com sua mansidão e temor, né, diante dos não crentes. Terceiro, o mundo religioso de Paulo. Paulo se identifica como judeu. Paulo declara a sua defesa em Jerusalém diante dos judeus. É interessante, quando eu li a primeira vez sobre isso, eu conhecia muito pouco ainda. Ainda conheço pouco, né? A gente sempre conhece muito pouco da palavra, né? Mas todo dia Deus está renovando a palavra aos nossos olhos. Que coisa linda, né? E aí, realmente, eu conheci um pouco de dizer, mas menino, como é que ele disse que era judeu e agora ele está dizendo que é romano? Eu não entendia nada, né? Então, os judeus, até hoje, um judeu, ele é judeu em qualquer lugar do mundo, né? É uma etnia. O judaísmo não é só uma religião. Quem nasce num ventre judeu é judeu. Pode ter sido na Alemanha, pode ter sido na Rússia, pode ser no Brasil, qualquer lugar do mundo. Então, Paulo era judeu, era filho de judeus, era neto de judeus, era bisneto de judeus e tudo fariseu. Mas ele nasceu na província que Roma já tinha tomado, lá na Cilícia, né, que hoje eu falei era a Turquia, uma parte da Turquia. E ele nasceu lá, então por isso ele tinha o título de cidadão romano. Que coisa boa, né? Ele podia entrar e sair em qualquer lugar, porque Roma dominava o mundo na época. Tá certo? O apóstolo tinha o sangue de pais judeus, né? Isso era importante demais. Paulo foi criado dentro da fé judaica. Mais importante ainda, né? Ele era, como ele disse, da tribo de Benjamim. Você sabe que Benjamim foi a única tribo que ficou junto com Judá, no Reino do Sul, onde tinha um templo. Então, se há judeus mesmo, tudo ficou sendo chamado judeu, né? Os que moravam no Reino do Sul, porque era o Reino de Judá, tá certo? Então, ele era da tribo de Benjamim, tá? Dentro da fé judaica, Paulo se tornou defensor ardoroso da Torá. Claro, ele era fariseu, né? Um fariseu era um guardião da fé, um guardião das escrituras, um guardião da Torá. Era um religioso extremamente zeloso no sentido de cumprimento da lei de Moisés. Errado ele não estava, né? Então, o apóstolo deu testemunho de que havia sido instruído no conhecimento da Torá, desde a sua meninice, desde criancinha, aos pés do rabino Gamaliel, pois conhecia tudo de ritos, leis e regras que regiam o santuário em Israel.
Lembre-se que no tempo deles ainda existia o Templo de Salomão, que foi, vamos dizer, modernizado, né, ou restaurado, feito uma obra por o Herodes o Grande, que foi aquele Herodes do tempo que Jesus nasceu, que mandou matar as criancinhas. O mundo, palco da mensagem de Paulo ao povo gentílico. O mundo missionário dos apóstolos de Jesus restringia-se numa visão inicialmente limitada, apenas o povo judeu. Quando o Senhor convocou Paulo, o chamou pelas características de que precisava para disseminar o evangelho do mundo gentil. As culturas romanas e gregas que Paulo adquiriu, ele dava-lhe condição para peregrinar pelo mundo gentílico. Ele plantou igrejas na Galácia, na Acaia, na Ásia Menor. O apóstolo não se importava com o status social, pois tinha uma bagagem cultural para entrar nos palácios, nos sinédrios judeus, nas praças, no Areópago e em Atenas. Ele tinha cacife para entrar e sair com dignidade, né? Portanto, o mundo dos gentios foi o palco que o Espírito Santo montou para que Paulo pregasse o nome de Jesus e estabelecesse novas igrejas por onde passasse. Olha que coisa inteligente. O mundo de hoje é esse mesmo palco que o Espírito Santo preparou para que preguemos o Evangelho com a graça de Deus. Olha a internet. Aproveita não para olhar besteira na internet, bobice de cachorrinho, gatinho, rabinho balançando, não sei o que. Piada. Pelo amor de Deus, aproveita. Vamos remir o tempo. Vamos pregar o Evangelho. Nós temos mais condição do que o apóstolo Paulo. Que até com a história das línguas, o mandarim, não sei o que, dá trabalho, dá. Hoje, muito mais hoje, dá para a gente pregar o Evangelho. Mesmo com a barreira das línguas, nós temos até aplicativos que fazem a tradução das línguas. Fica mais fácil para você ir a qualquer lugar do mundo pela internet para pregar o Evangelho. Não? Que Deus abençoe cada um.